Olá, paz do Senhor Jesus, que nessa noite maravilhosa e abençoada, vocês possam receber a bênção de Deus também aí na casa de vocês. Bom, eu venho trazer hoje uma palavra de Deus e também falar um pouquinho aqui com vocês de um fato que ocorreu ontem na igreja, que eu acho que é de extrema importância. Mas, antes já quero pedir para vocês, gente, irmãos, que deixem para mim o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. É importante, gente, vocês deixarem o like, que assim o YouTube entende que esse vídeo ele é de relevância e que pode ajudar muitas outras pessoas. Amém? Bom, hoje a palavra que eu venho trazer para vocês está em Provérbios 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Repetindo, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O que Deus quer dizer com isso é o seguinte, que muitas vezes Deus ele tem que nos repreender diante de situações. Então, que aqueles que são sábios, eles aceitam essa repreensão e outros não aceitam. O que vem a ser no caso aqui? Eu vou falar para vocês algo que já aconteceu comigo quando eu fiquei aí longe da presença de Deus. Passei por momentos tortuosos, complicados na minha vida, a qual eu tive que abaixar minha cabeça, reconhecer que eu estava errada e aceitar que aquilo que eu estava passando era uma repreensão de Deus. E que eu estava passando por aquilo, certo? Por aquele problema, aquele momento que Deus estava permitindo que eu passasse, para que eu viesse reconhecer que eu preciso dele, que eu sou filha dele, que ele tem planos, projetos sobre a minha vida, certo? Comigo, e que era melhor fazer o quê? Obedecer, certo? É mais fácil você obedecer do que você viver na desobediência. Então, veja bem, eu voltei para Jesus, eu voltei para Deus, certo? Eu voltei para o reino do Senhor. Então, eu resolvi admitir, certo? Porque até então, quando você não admite isso na sua vida, você não aceita a sua escolha, você não aceita o seu chamado, o que acontece? Você perece durante o processo. Você sofre durante essa caminhada. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer você andando e caminhando do lado dele, certo? E o que aconteceu ontem, que eu venho dizer aqui para vocês, que acontece com muitos que hoje estão assistindo esse vídeo, que de repente, em um momento na sua vida, você serviu ao Senhor de alguma forma. Ou você foi ministrador de louvor, ou você fez parte de um grupo de louvor na sua igreja, ou você ajudava na escola dominical, ou você ajudava na evangelização, ou você era um apoiador ali na sua igreja, certo? Ou você até mesmo chegou a ser um ministrador da palavra, chegou a ser até mesmo um pastor ou uma pastora. E que de repente, por um motivo ou outro, você desviou do caminho do Senhor. Então o que acontece? Quando a pessoa faz isso, nós conhecemos que pelas Sagradas Escrituras, de Deus, está escrito que quando você se afasta do Senhor, certo? 70 vezes 7 demônios se apossam da sua vida. 70 vezes 7 eles se apossam e eles fazem uma devastação total, aonde você não consegue com os problemas que você passa a ter, certo? Quando o mal ele entra. Por quê? Nesse meio que quando você está ali
servindo a casa do Senhor, vivendo em comunhão com Deus, você está alicerçado, você está sob a proteção do Senhor. Mas quando você distancia de Deus, é obviamente que o mal vem e faz a festa, faz aquilo que ele quer da sua vida e da vida dos seus, certo? Porque você não está mais naquela comunhão com Deus, tá? Não é somente o fato de frequentar a igreja, é viver em comunhão, porque tem muitos que somente vivem de frequentar a igreja. Frequentar a igreja é fácil, é muito fácil. Hoje você encontra a igreja uma do lado da outra, mas você ser permanente na palavra do Senhor, em comunhão com Deus, que é isso que Ele quer de nós, que a gente viva na permanência, que a gente esteja alicerçado com Ele, que a gente ore, que a gente busque, que a gente clame, que a gente fale em línguas, que a gente jejue, né? E que a gente viva em total consagração a Deus e viver nesse amor, nessa união, aceitando Deus, aceitando Jesus como seu único Salvador, certo? Então, ontem, estava, na verdade, na semana passada, eu falei para o Senhor, Senhor, que forma o Senhor deseja me usar? Qual é o meu chamado? Para que área o Senhor quer me usar? Eu contei aqui no canal já há um bom tempo atrás de como foi a primeira vez quando eu tive que expulsar o demônio de uma pessoa que estava possuída com demônios, certo? E não foi uma experiência nada agradável. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. E depois, outras vezes, por todas as igrejas que eu passei, Deus me usou exatamente nessa área, na área da libertação. E ontem, na semana passada, eu falei isso e fui dormir. E quando eu dormi, eu sonhei exatamente que eu estava expulsando demônios, libertando vidas, né, através do Senhor. E ali, gente, eu vi que aquilo era uma resposta para minha oração, daquilo que eu tinha falado com Deus. Ontem estava eu, depois do culto, nós ficamos lá na igreja, eu, a pastora, o pastor, né? Todo mundo já tinha ido embora. Quando de repente, uma pessoa que em outra época frequentou a igreja, que louvava, que estava firme na presença do Senhor, já tinha sido até consagrada missionária. De repente, essa moça, ela tinha sumido da igreja. E quando ela viu a minha pastora na frente da igreja esperando o Uber chegar, ela foi de encontro com a minha pastora. Desesperada, abraçou, né? E pediu socorro. Ela falou, eu preciso de oração urgente. Eu não aguento mais, eu preciso de oração. A senhora ora por mim? E nisso minha pastora, logicamente, levou ela para dentro da igreja. E aí ela me chamou. Ela falou, missionária, você pode vir aqui pra gente orar? Eu falei, vamos orar por ela sim. Aí foi eu, o pastor e a pastora. E nisso, gente, nós vimos que ela estava drogada, alcoolizada, mas ela estava pedindo socorro, porque ela já não está aguentando mais tanto sofrimento. Você vê que há tempo atrás, eita, olha o som. Você vê que há tempo atrás ela louvava na igreja, ela cantava divinamente na igreja, sabe? Ela estava fazendo parte ali, junto com a gente, e de repente o mal fez ela parar, simplesmente porque ela deixou de olhar para Deus para olhar para o homem, no caso,
o problemas, né, ali na igreja, que ela achou que tinha e resolveu sair do caminho do Senhor, desistiu de servir a Deus. Hoje ela se encontra exatamente na beira do abismo, né? Vamos dizer, no fundo do poço. Mas Deus usou daquele momento, onde já fazia muito tempo que a gente não via ela, para ela passar exatamente naquele lugar, na porta da igreja, porque a igreja antes era no lugar, agora a igreja mudou num bairro mais distante. E foi exatamente ali que Deus levou ela. E naquele momento ela entrou na igreja, nós começamos a orar por ela, no que eu e o pastor, nós colocamos a mão sobre a cabeça dela. Nisso, ela já manifestou com aquele espírito maligno que está tentando acabar com ela, com a vida dela, certo? Isso é para quem crê, tá, gente? Para quem não crê, tudo bem, só apenas respeita. E naquele momento, nós oramos para ela, conseguimos expulsar aquele mal da vida dela e ministramos a palavra, né, de uma forma que ela pudesse entender o quanto ela é amada, o quanto ela é querida e o quanto ela é importante para Deus. Assim como você aí do outro lado, que de repente está passando pela mesma situação que essa moça. Então, por causa de uma desobediência, hoje a vida dela está assim, porque se ela tivesse continuado obedecendo a Deus, frequentando a igreja, mas nisso ela foi olhar para o outro lado, né? Que Deus fala, olhe somente para mim, caminhe em frente, siga-me, né? E não desvie o caminho. No desviar do caminho, né? Foi que ela acabou se perdendo. E de repente é o que está acontecendo com você hoje. De repente você fala, missionária, eu estou passando por isso. Missionária, em outrora, há tempos atrás, eu era ministradora de louvor, eu era uma levita, eu era pastor, ou era uma pastora, eu era uma evangelista, enfim. E agora você está afastado da presença de Deus. Mas tudo isso por quê? Por causa da desobediência. Então aqui você vê que a palavra do Senhor deixa bem claro que é melhor obedecer, né? A correção, porque o Pai, ele dá a correção. Isso, Deus está permitindo que tudo isso acontecesse com ela, é uma correção, né? Agora Deus está corrigindo ela. Ela falou que a partir de agora ela quer voltar para o Senhor. Então o Senhor vai começar a corrigir ela, corrigir todos os caminhos dela, né? E ela vai poder caminhar com o Senhor, mas tudo vai depender dela. Tudo vai depender dela obedecer ao Senhor. Muitas vezes isso acontecia, né? Até quando o pai da mãe, a mãe ou o pai da gente dava uma correção, né? E a gente não queria. E depois a gente sofria as consequências, né? Então hoje você vê, ela está sofrendo essa consequência. E quantos, né? Quantos estão assim? Mas Deus, ele quer fazer com que você volte a ter essa comunhão com ele novamente. Deus, ele quer mudar a sua história. Deus, ele está me usando aqui nesse momento para dizer para você que a sua vida tem jeito. Que você pode voltar para a casa do Senhor. Que você pode voltar a ser uma levita. Muitas vezes você fala, ai Simone, eu fico com vergonha. Fico com vergonha porque eu acabei desviando há um tempo atrás, os irmãos, enfim, todos eles sabiam que eu louvava, que eu adorava o Senhor, que eu clamava a Deus, que eu falava da palavra do Senhor, que eu ministrava a palavra do Senhor, e agora eu estou desse jeito, eu tenho vergonha de voltar. Muitas vezes aconteceu comigo, de eu ter vergonha, mas o Espírito Santo, ele falou para mim,
você não precisa ter vergonha de mim. Filha minha, você não precisa ter vergonha de mim. Então a mesma coisa eu falo para você agora. Você não precisa ter vergonha de voltar para Deus, de se voltar para o Senhor e deixar Ele fazer parte da sua vida. O mal, ele veio para roubar, matar e destruir, certo? Quem é cristão sabe muito bem disso. Roubar a sua fé, matar os seus sonhos e destruir a sua vida. Então hoje eu vou deixar como reflexão isso para você. É isso que você quer? Que o mal tome posse da sua vida? Que o mal haja na sua família? Enfim, faça uma reflexão e tome uma decisão que venha a ser a de obediência, né? A de obedecer ao Pai, a aceitar que Deus, Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. De repente você fala, nossa Simone, tá chato isso, toda vez você fala a mesma coisa. Olha, Deus me escolheu para ministrar nesta área. Por quê? São muitas pessoas que estão sofrendo. Se você não está sofrendo, então tudo isso que eu falei aqui não é para você. Se você está firme na presença do Senhor e sua vida está maravilhosa, não é para você. Essa palavra é para quem está precisando dela. Então é exatamente assim que Deus está me usando, para resgatar aqueles que um dia já tiveram na presença dele e que por um motivo ou outro acabou se desviando. Glória a Deus. Glória a Deus que Deus está me usando dessa forma e eu estou muito feliz com isso. Então, busquem a presença de Deus, aceite essa repreensão do Senhor que é para o seu bem, certo? E volta. Por quê? Se uma hora você deixou, foi porque você se comportou como uma criança mimada. E a gente não está mais no tempo de brincar. Sabe por quê? Jesus está voltando. A gente tem visto isso todos os dias, que o Pai, Ele está voltando. E se Jesus voltar hoje, para onde irá a sua alma? Para onde irá a sua alma? Pensa nisso, reflita sobre isso e aceite Jesus como seu único Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um desses meus inscritos que estão aqui vendo esse vídeo, até mesmo daqueles que ainda não são inscritos, Pai, que eles também, Senhor, sejam tocados pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor haja sobre a vida deles, Pai, dando paz, alegria, dando forças, Pai, para que eles voltem para a Tua presença, ilumina os caminhos dele, abençoa eles, Pai, abençoa a família deles, Senhor, abençoa cada um, Senhor, que aqui está nessa noite, meu Deus, toma conta, toma posse da vida de cada um, meu Deus, que o Senhor alcance através desse vídeo, mais e mais pessoas, Pai, que hoje estão sofrendo na mão de Satanás. E que o Senhor possa dar o livramento, Senhor, para cada um deles. E que eles encontrem um caminho que é somente o caminho da verdade e da vida, que é o Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por essa rica oportunidade. Louvado seja o teu santo nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amo vocês e a paz do Senhor.